Olá, eu me chamo Miller Brito e esse é mais um episódio dos Contos Amazônicos. Abrace a literatura regional. E nesse episódio nós vamos fazer uma breve biografia do autor Milton Atum. Em seguida vamos a uma breve leitura, escutar o conto Varandas de Eva e em seguida vamos fazer uma pequena análise da obra. Vamos lá? Então, Milton Atum é um escritor amazonense que nasceu no ano de 1952 e possui várias obras de grande expressão, como relatos de um certo Oriente, Dois Irmãos, sendo o livro Dois Irmãos sendo adaptado para uma série na Rede Globo que fez bastante sucesso. Ele possui também várias premiações, como o Prêmio Jabuti, entre outras conquistas. Então, nós vamos para a leitura do conto e em seguida para as análises. Vamos lá? Varandas da Eva. O nome do lugar. Não era longe do porto, mas naquela época a noção de distância era outra. O tempo era mais longo, demorado. Ninguém falava em desperdiçar horas ou minutos. Desprezávamos a velhice ou a ideia de envelhecer. Vivíamos perdidos no tempo. As tardes nos sufocavam, lentas, tardes paradas no mormaço. Já conhecíamos a noite, festas no Fast Club e no antigo Barés, bailes a bordo dos navios da Boot Line, serenatas para a namorada de um inimigo e brigas na madrugada, lá na calçada do Bar do Sujo, na Praça da Saudade. Às vezes, entrávamos pelos fundos do Teatro Amazonas e espiávamos atores e cantores nos camarins, exibindo-se nervosamente diante do espelho, antes da primeira cena. Mas aquele lugar, Varandas da Eva, ainda era um mistério. Ranulfo, tio Ran, o conhecia. É um balneário lindo e cheio de moças lindas, dizia ele, mas vocês precisam crescer um pouquinho. As mulheres não gostam de fedelhos. Invejávamos tio Ran, que até se enjoara de tantas noites dormidas no Varandas. A vida para ele dava outros sinais, descaía para outros caminhos, enfastiado, sem graça, o queixo erguido, ele mal sorria e lá do alto nos olhava, repetindo: cresçam mais um pouco, cambada de fedelhos. Aí eu levo todos vocês ao balneário. Minotauro, fortaço e afoito, quis ir antes. Foi barrado no portão alto, cuspiu na terra, deu meia volta, quase marchando para trás. Era um destemido, o corpo grandalhão, e um jeito de encarar os outros com olho quente, de meter medo e intimidar. Mas a voz ainda hesitava. Era aguda e grossa, de periquito rouco, e o rosto de moleque, assombrado, meio leso. Gerinelson era mais paciente. Rapaz melindroso, sabia esperar. Já namorava de dar beijos gulosos e a coxos. E nos surpreendia em pleno domingo, guiando uma lambreta velha roubada do irmão. Na garupa, uma moça desconhecida, de outro bairro, ou estrangeira. A máquina passava perto da gente, devagar, roncando, rodeando o tronco de uma árvore. Depois acelerava, sumindo na fumaceira. Ele sempre gostou de desaparecer, extraviar-se. Gerinelson era e não era da nossa turma. Eu o considerava um dos nossos. Ele não sei. Tinha uns segredos bem guardados. Era cheio de reticências. Não se mostrava o rapaz. Tarso era o mais triste e envergonhado. Nunca disse onde morava.
Desconfiávamos que o teto dele era um dos barracos perto do Igarapé de Manaus. Um dia se meteu por ali e sumiu. Raro sair com a gente para um arrastapé. Ele recusava. Com esses sapatos velhos não dá, mano. Um cineminha sim, 2 moedas de cada um, e pagávamos o ingresso do Tarso. E lá íamos ao Éden, Guarani ou Politeama. Depois da matinê, ele escapulia. Não ficava para ver as meninas da escola normal, nem as endiabradas do Santa Doroteia. Tarso queria vender picolés e frutas na rua. Queria ganhar um dinheirinho, só para entrar no Varandas da Eva. Mas era caro, não ia dar. Então tio Ranulfo prometeu: quando chegar a hora, pago para todos vocês. Tio Ran, homem de palavra, foi generoso. Espichou dinheiro para a entrada e a bebida. Depois, tirou um maço de cédulas da carteira. Disse: isso é para as mulheres. E nada de molecagem. Cada um de vocês deve ser um gentleman com aquelas princesas. Contamos as cédulas. Dava e sobrava. Era nossa fortuna. Compramos, na Casa Colombo, um par de sapatos. E tia Mira costurou uma calça e uma camisa. Tudo para o Tarso. Quando ele experimentou a roupa nova, parecia outro. Ia chorar de alegria, mas Minotauro maldoso debochou. Deixa para chorar depois da farra, rapaz. Quem fica feliz com roupinha nova é moça. Eles ficaram cara a cara, com os olhos com faíscas de rancor. Tia Mira se intrometeu, com súplicas de trégua e paz. Os dois olharam para minha tia, os rostos mais serenos. O pensamento, talvez, em outras searas. Marcamos a noitada para uma sexta-feira de setembro. Gerinelson pegou o dinheiro. Quis ir sozinho de lambreta. Tio Ran nos levou em seu Dolphine. Parou quase na porta. Nos desejou boa noitada. Quando íamos entrar, Tarso hesitou. Deu uns passos para frente, recuou, quis e não quis entrar. Ficou mudo, mais e mais esquisito. Fechou-se. Nós o desconhecemos. Luz e dança não o atraíam? Minotauro puxou-o pela camisa, enganchou a mão no pescoço dele, repetindo: bora lá, seu leso. Nosso amigo baixou a cabeça concordando, mas com um salto se desgarrou e correu para a escuridão. Tarso, um desmancha-prazer. Deixamos o nosso amigo. A vontade não é de cada um e em cada dia? Minotauro soltou um grunhido, resmungou. Não disse? Roupinha nova é mimo pra mocinha. Entramos. Um caminho estreito e sinuoso conduzia ao Varandas da Eva. Aos poucos, uma sombra foi crescendo, e no fim do caminho, uma luminosidade surgiu na floresta. Era uma construção redonda, de madeira e palha, desenho de oca indígena, mesinhas na borda do círculo, um salão no meio, iluminado por lâmpadas vermelhas. Uns casais dançavam ali. A música era um bolero. Minotauro apontou uma mesinha vazia num canto mais escuro. Sentamos. Pedimos cerveja. Um cheiro de açucena vinha do mato. E Gerinelson se extraviara? Na luz vermelha, quase noite, Minotauro me cutucou. Uma mulher sorria para mim. Não vi mais o Minotauro. Nem quis saber do Gerinelson. Só olhava para ela, que me atraía com sorrisos. Depois ela me chamou com um aceno, girando o indicador, me convidando para dançar. Não era alta, mas tinha um corpo cheio e recortado,
um rostinho dos mais belos, com olhos acesos, cor de fogo, de gata maracajá. Dançamos 3 músicas e dançamos mais outras, parados, apertadinhos, de corpo molhado. Ela percebeu minha ânsia, me apontou com gosto e me levou, no ritmo lento da música, para fora do salão. Por outro caminho, me conduziu a uma das casinhas vermelhas, avarandadas, na beira de um igarapé. Ficamos um tempo na varandinha, no namoro de beijos e pegações. Depois, lá dentro, ela fechou a porta e deixou as janelas entreabertas. O som de um bolero morria na casinha avarandada. Ela me ensinou a fazer tudo, todos os carinhos, sem pressa, com o saber de uma mulher que já amou e foi amada. Passamos a noite nessa festa, sem cochilo e muitos risos, de só prazer. Fez coisas que davam ciúme, carícias que não se esquecem. Perguntei como ela se chamava. Ela disfarçou e disse rindo: "Meu nome? Tu não vais saber. É proibido. Pecado. Meu nome é só meu. Prometo." A voz e a risada bastavam. Minha curiosidade diminuía. Nome e sobrenome não são aparências? Não quis me ver nem ser vista à luz do dia. Quando as águas do igarapé ficaram mais escuras do que a noite, ela pediu que eu fosse embora. Obedeci, a contragosto. Saí no fim da madrugada, caminhando na trilha de folhas úmidas. Naquela manhã de sol, teimou em aparecer no céu fechado. Voltei ao varandas no mesmo dia, a fim de revê-la. Voltei muitas vezes, sempre sozinho. Nunca mais a encontrei. Tarso disse que não entrou no varandas porque teve medo. Medo? Ele sério e calado. Minotauro me contou sua farra, cheia de façanhas. A grande gandaia, noite e dia, ele disse com uma voz que não tremia mais. Voz bem grossa, de cachorrão. O Gerinelson me olhou de soslaio, sorriu de fininho, desconversou. Ele não se mostrava mesmo, gostava das coisas só para ele, guardando tudo na memória, dono sozinho de seus feitos e fracassos. Nos meses seguintes, ainda tentei ver a mulher. Pulava de um clube para outro, os lupanares de Manaus. Até hoje sinto ânsia só de lembrar. Tia Mira dizia que eu estava babado de amor. Estás tonto por uma mulher. Ela ria, observando meu devaneio triste, meu olhar ao léu. Tarso não quis conversar sobre aquela noite. Foi o primeiro a se afastar da turma. Teve de abandonar a escola. Queria ser prático de motor, ou quem sabe capataz numa fazenda do Careiro. 3 anos depois, meus tios Mira e Ram mudaram de bairro. Os encontros com meus amigos tornaram-se fortuitos. Minha vida procurou outros rumos. O único que cruzou o meu caminho foi Minotauro. Cruzou por acaso, quando eu saía do bar Mocambo, e ele ia visitar um amigo no quartel da Polícia Militar. Estava fardado, era soldado S1 e se preparava para o exame de suboficial da aeronáutica. Servia na base terrestre, de guerra na selva. Não queria voar. Sou homem, com pés no chão. Ele foi logo dizendo: é emocionante a gente se perder na mata. Os perigos me atraem, mano. A gente entra na floresta
Escuta os ruídos da noite, e a noite é escura que nem o dia. É um desafio. Toda a cambada tem que caminhar naquele zigue-zague escuro, dormir sem saber onde está, matar os bichos e encontrar a saída para a sede do comando. Falava com desembaraço, cheio de si, alisando com os dedos grossos a boina azul. O rosto continuava assombrado, quase feroz, e a risada saía que nem uivo. Ele havia topado com o Geri Nelson. O leso do Geri viajou para São Paulo. Quer ser doutor, médico de mulher. Quer se aproveitar delas. Riu o Minotauro, tenebroso, mostrando dentes de cavalo. Tu nem sabes. O Geri sempre foi sonso. Andou pelo varandas antes da gente. Sempre foi caído por mulheres de todas as idades. Dei um riozinho xoxo, sem vontade. Minotauro já era meu ex-amigo? Está em outro mundo. Nossos pensamentos não se encontram. Foi o que eu remoí naquele instante. E o Tarso? Mais pobre do que eu, ele disse. Deve estar caído por aí. Pobre? Pobre não se levanta, mano. Nem soldado o coitado do Tarso pode ser. O Minotauro me tratou com carinho. Não sei se naquele dia eu tive pena ou raiva dele. Desprezo, talvez. Ele se despediu com um abraço forte, de estalar as costelas. Era socado, um monstro. Pôs a boina na cabeça e saiu andando, desengoçado, cumpridor de seus deveres. Anos depois, num fim de tarde, eu acabara de sair de uma vara civil e passava pela Avenida 7 de Setembro. Divagava. E já não era jovem. A gente sente isso quando as complicações se somam. As respostas se esquivam das perguntas. Coisas ruins insinuavam-se, escondidas atrás da porta. As gandaias, os gozos de não ter fim, aquele arrojo dissipador, tudo vai se esvaindo, e a aspereza de cada ato da vida surge como um cacto, uma planta sem perfume. Alguém que olha para trás e toma um susto. A juventude passou. Quando andava diante do Palácio do Governo, decidi descer a escadaria que termina próximo à margem do Igarapé. Parei no meio da escada e me distraí com a visão dos pássaros, pousando nas plantas que flutuavam no rio cheio. Foi então que vi, numa canoa, um rosto conhecido. Era Tarso. Remou lentamente até a margem e saltou. Depois tirou um cesto da canoa e pôs o fardo nas costas. A alça em volta da testa, como faz um índio. O corpo do meu amigo, curvado pelo peso, era o de um homem. Subiu uma escadinha de madeira, deixou o cesto na porta da palafita, voltou à margem e puxou a canoa até a areia enlameada. À porta apareceu uma mulher para apanhar o cesto. Reapareceu em seguida e acenou para Tarso. Num relance, ela ergueu a cabeça e me encontrou. Estremeci. Eu ia virar o rosto, mas não pude deixar de encará-la. Ela me atraía, e a lembrança surgiu agitada, confusa. A voz dela chamou: "Meu filho!" A mesma voz meiga e firme, da moça, da mulher da casinha vermelha, no balneário Varandas da Eva. Era a mãe do meu amigo? Isso durou uns segundos. Por assombro ou magia, o rosto dela era o mesmo. Não envelhecera,
Mal tive tempo de ver os braços e as pernas. A memória foi abrindo brechas, compondo o corpo inteiro daquela noite. Tarso escondeu a canoa entre os pilares da palafita e entrou pela escadinha dos fundos. A mulher já tinha sumido. Permaneci ali mais um pouco, relembrando. Nunca mais voltei àquele lugar. Então vamos lá. Nós podemos analisar a literatura, memória e a identidade contida no conto Varanda de Eva, de Milton Atum, como já foi dito. Então, vamos começar com uma Saravia de Fala Saraiva. Ele diz que ao ler uma obra literária, tem-se a impressão de estar diante de um quadro da vida real. Isso porque a literatura é capaz de traduzir dimensões sociais, históricas e culturais. Então, no conto em si, acho que é interessante perceber como, ao a gente analisar, é que a memória ela acaba se revelando como um fio condutor da trama narrativa, né? Que ela acaba definindo a velocidade dessa narrativa. Ela acaba sendo um componente importante para as construções representativas de certas identidades, né? Que faz emergir as imagens de si, das personagens, em relação a si mesma e principalmente em relação aos outros, né? Que isso é bem interessante. É interessante porque essa memória é com contornos individuais, mas também ela pode e deve ser entendida como um fenômeno coletivo e social. De acordo com Pollack, é um fenômeno construído coletivamente e é submetida a flutuações, transformações, mudança constante, essas coisas, né? Que é bem interessante. O que é interessante de se perceber nessas narrativas ficcionais é como tudo se constrói. Porque você pode perceber que são a partir de pontos de referência, tipo lugares, costumes, pessoas, acontecimentos, datas, e entre outros, né? Porque são coletivos que de certa forma constroem, elas estruturam uma memória mais individualizada. É como se partisse do coletivo para o individual e vice-versa. É porque isso faz despertar um sentimento de pertencimento. Então, de acordo com Pollack, ao dar relevo que o diferencia dos outros, né? Se define como um grupo, você tá naquele grupo, mas ao mesmo tempo se diferencia. Então, até por isso, a análise é feita sobre esses aspectos, né? A literatura, a memória e a identidade. É como se tivesse não sei, uma junção, mas que ao mesmo tempo permanece separada. Caminham juntas ao mesmo tempo que não, que é de afirmação, declaração e interrogação, né? Porque é possível várias interpretações do texto literário. Então, isso acaba sendo interessante porque tem uma variável que é de acordo com o leitor, né? Então, mas isso vem na questão da interrogação, né? Mas já a afirmação, declaração, ela exige uma certa coerência. Você tem que ter um repertório textual, um repertório do leitor. E ainda assim ela não esgota as múltiplas possibilidades de leitura. Que o conto ele possibilita isso. Isso é muito interessante, né?
E o mais interessante é que isso até possibilita o debate, né? Porque você vê uma obra literária, aí pensa, existe toda uma teoria da literatura enganjada. Só que ela é definida, ela existe um limite ou não. Então, o próprio Humberto Eco ele advoga, né, em favor da existência da interpretação com uma mais eficiente da univocidade, em que o texto quer deixar o leitor a iniciativa interpretativa. Para isso, segundo a semiótica, o semioticista italiano, o autor deve prever no texto a existência de um leitor modelo, em que possa interagir com os símbolos, representações e intenções presentes nele. Então, para projetar um leitor modelo, em nenhum momento afasta uma hipótese de liberdade, criatividade interpretativa do leitor real. O texto literário ele deixa lacunas, ele é cheio de ditos, de não ditos. Então cabe a esse leitor a atividade de colocar o mecanismo preguiçoso, que é o texto, para funcionar. Isso é importante porque quando a gente leva para a leitura específica de Varanda e de Eva, pode observar que a começar pelo título, o texto expecta um leitor modelo, que começa representações simbólicas que o signo Eva carrega, e sem esse reconhecimento o jogo interpretativo vai estar comprometido, porque para o leitor os outros signos linguísticos, como escuro, sombra e as ações das personagens presentes no texto, esbarrarão, né, numa relação rasa de significante e significado e na simples imitação grosseira do real. Então a gente começa a estabelecer essas relações, o texto, o conto em si, ele estabelece uma relação com o texto bíblico. Porque Eva, estando no jardim do Éden, após comer o fruto da árvore do bem e do mal, convence o homem, que é o Adão, também a se alimentar do fruto da árvore proibida. Então esta ação da personagem, ela, em termos bíblicos, já representou o cometimento do pecado original. Então, é fato suficiente para relacionar o nome da personagem bíblica à iniquidade ou aquela que apresenta o pecado ao homem. Então, em Varanda de Eva, representam um lugar de pecado, reforçam uma afirmação, a descrição do prostíbulo. Então, a gente pode ver como agiu a sedutora no final da noite. Então, quando diz: entramos, um caminho estreito e sinuoso conduzia ao varandas da Eva. Aos poucos, uma sombra foi crescendo e no fim do caminho uma luminosidade seguiu na floresta. Era uma construção redonda de madeira e palha, desenho de oca indígena, mesinha na borda do círculo, um salão no meio, iluminado por lâmpadas vermelhas. Uns casais dançavam ali, a música era um bolero. Minotauro apontou uma mesinha vazia no canto mais escuro. Sentamos, pedimos uma cerveja. Um cheiro de açucena vinha do mato. E Jerinéus se extraviara na luz vermelha, quase noite. Minotauro me cutucou. Uma mulher sorria para mim. Não quis me ver nem ser vista à luz do dia. Quando as águas do igarapé ficaram mais escuras do que a noite, ela pediu que eu fosse embora. Obedeci a contragosto. Saí no fim da madrugada, caminhando na trilha de folhas úmidas. Então, nesse contexto, é bem interessante, né, se pensar no discurso religioso cristão, né? Porque
quando você conhece esse discurso, a gente associa o pecado à escuridão, ao negrume. Isso é até um pouco racista, né? Enfim. Mas é importante a gente pensar a seguinte questão. É que a questão do representar o paraíso. Porque tanto o Éden quanto o Varandas tinham o fruto proibido. O da árvore do mal e o da prática sexual, né? É interessante. Então, acho que a gente pode destacar 3 pontos, a respeito da linguagem literária, né? Que é o quão plurissignificativa ela é, que a relação arbitrária do signo linguístico não é capaz de expressar o que ela quer expressar, e que ela traz a representação de uma realidade, né? Então, o fazer literário tem que se valer da intertextualidade. O Krauss ele cita que para muitos teóricos a intertextualidade é a condição da literatura, presente tanto na dimensão da produção quanto na da recepção e, portanto, crucial, né, para o leitor preencher as lacunas do texto. O interessante do conto é que o Varandas da Eva ele apresenta o pecado a seus frequentadores, né? Então se afirma como um marco na vida dos personagens. Até experimentar o pecado, a vida era vista com as lentes da ilusão, depois com as da desilusão, né? Isso é bem interessante. Então, para finalizar aqui, a gente pode afirmar que no texto há uma infinidade de interpretações, né? Porque o texto todo ele é cheio de lacunas. Mas, no entanto, ele tem um esqueleto que você pode ir se guiando. Não é uma escrita perdidas, entre aspas. Então, a gente finaliza aqui mais um episódio e recomendando, né, que todos leiam o conto Varanda de Eva de Milton Atum. E é isso. Até breve. Aristides e Miller agradecem a sua atenção. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!